É isso aí, Leopoldo Siqueira. Muito boa tarde para você, para a bancada democrática. Muito boa tarde para você que está chegando agora, acompanhando, na verdade, o Alterosa Esporte. Agora eu convido você a ficar comigo, com a minha equipe, porque nós queremos atualizar você com as principais notícias do nosso estado, do nosso Brasilzão. E vamos logo, direto ao trabalho. No programa de hoje você vai ver os estragos que deixaram prejuízos aos moradores da minha querida Ibirité após a forte chuva que atingiu a região. Quem mostra é Pablo Thiago. Stanley, isso daí que você está vendo não é nenhum córrego e nenhum lago, não. Isso daqui é a entrada principal desta casa, que depois de um grande temporal ficou dessa forma. Já já eu te mostro. Certo, Pablo, quero que você mostre sim a situação que está em Ibirité, mas você que é meu amigo, minha amiga, vai ver também um homicídio que aconteceu no meio da rua. 2 homens em uma moto, um deles armado, atira em outro motociclista. Uma criança e um outro homem que estavam na calçada quase foram atingidos. Daqui a pouco eu conto os detalhes desse crime para você que está acompanhando a TV Alterosa ou Alterosa Alerta. Olha, um jovem e um adolescente foram baleados dentro de um bar no bairro Goiânia, aqui na capital. Uma das vítimas possui diversas passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Anjo, põe na tela. Stanley, a polícia foi acionada aqui no bairro Goiânia por vizinhos que ouviram vários disparos de madrugada. Quando os militares chegaram e percorreram o local, encontraram um homem baleado dentro deste bar, onde não há placas. O homem de 26 anos, identificado como Davidson de Almeida Batista, contou que estava no bar jogando na máquina caça-níquel quando ouviu um barulho e sentiu uma dor. Ele teria sido baleado naquele momento. O homem não conseguiu dizer quem fez os disparos. Contou apenas que uma pessoa entrou no comércio e disparou contra ele e contra um adolescente de 17 anos. Ele teria tentado correr, mas mesmo assim acabou levando 2 disparos. Os 2 homens foram levados para o Hospital João 23, onde estão internados. Até agora, não há suspeitos para o crime, mas aqui no local nós encontramos vários pinos de cocaína nessa região e ouvimos de moradores que preferem não aparecer que a suspeita é de envolvimento dos jovens com o tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, Davidson de Almeida Batista tem várias passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Meninada, o tráfico de drogas não aceita promissora, não. Ou paga a conta ou tchau. Uma criança foi atropelada por um carro aqui na Grande BH. 1 segundo de descuido do pai foi suficiente. Quem conta pra mim é Pablo Thiago. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos. Pois é, Stanley, os pais contam que estavam na calçada do bairro ali, pegando goiaba com a criança. De repente a criança, foi para a rua e um Prisma prata chegou e olha só a imagem. Acabou atropelando a criança de apenas 3 anos de idade. O pai conseguiu identificar a placa desse carro, que é a placa PXL 5839, tá, Stanley? Que ele fugiu do local sem prestar os devidos socorros. A criança acabou caindo ao chão, mas foi medicada e liberada, graças a Deus. Passa bem, mas a atitude desse condutor aí não foi nada legal, né, Stanley? Não, deveria ter parado para socorrer, obviamente, né? Até porque o campo de visão dele, olha, correu na hora, menininha. Né? Eu até imaginei que ele pode, talvez não possa não ter visto a menininha, que é pequena, mas você perceba que o carro vira, olha só. Ele vira um pouco o veículo ali à frente, então acredito sim que ele percebeu que havia um obstáculo. Parasse logo adiante. Exatamente. Parasse e socorresse para socorrer. Corresse para socorrer, né, Pablo? Para poder mostrar que não houve má fé, não houve dolo, não houve nenhum tipo de transtorno. Foi só um acidente mesmo, que poderia ter sido evitado com a posição do pai ali, prestando atenção no trânsito. A segurança é o dever de todos, né, Stanley? A menina sai correndo. Exatamente. No boletim fala que é um Prisma, mas parece que é até um outro carro da Volks. Um Voyage, né? Eu fiquei em dúvida realmente no veículo até... Pois é. Mas tá aí. O caso a gente está mostrando aí que foi, de certa forma, a imprudência de vários lados, né, Stanley? Pais, prestem atenção. O trânsito não tá fácil, né, Pablo? Exatamente. Não tá fácil, tá complicadíssimo estar nas ruas aí, sobretudo como pedestre, motociclista, o cara da bicicleta. Tá complicado, tem que redobrar a atenção. E com criança, todo ainda cuidado mais, é pouco, né? Ainda mais. O Pablo tá comigo, daqui a pouquinho ele volta. Combinado. Agora vamos mudar de assunto, mas continuamos falando da chuva, né? Ibirité, gente. Após os estragos da chuva, moradores de Ibirité queimaram pneus e fizeram uma manifestação.
eles cobram da prefeitura uma resposta sobre as enchentes. Segundo eles, são recorrentes. Segundo eles, não, segundo eu. Eu estou dizendo, enchente em Ibirité é recorrente. Coloca na tela. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e em vários objetos e bloquearam o acesso aos bairros Jardim das Rosas e Jardim das Oliveiras. O protesto foi após os estragos provocados pela enchente, que deixou a região coberta de lama e um rastro de prejuízos. Quem chegou do trabalho está parado do lado de cada ponte, não tem como passar. E aí a situação, ó, a gente está enfrentando isso aqui anos após anos, né? O rio transbordando e ninguém faz nada. E agora a população indignada, né? Porque já cansou já. Bombeiros foram chamados e apagaram o fogo que tomava conta da pista. Com o trânsito prejudicado, teve gente que resolveu dar a volta pelo bairro vizinho para conseguir chegar em casa mais depressa, após um dia de trabalho, em vez de esperar a liberação do acesso. Policiais militares foram acionados e usaram bombas de efeito moral para que os moradores revoltados liberassem a rua. Está meio tenso ainda, né? Eles jogaram bomba de efeito moral, parece, e do lado de lá está a população. Pois é, Minas Gerais, nada justifica esse, com todo respeito aos moradores de Ibirité, que têm suas casas destruídas todos os anos, invadida pelas águas todos os anos. Mas daí a queimar pneu, a fazer esses bloqueios, confesso a vocês, eu não concordo com isso, não contribui para chegar a lugar algum. Eu quero mostrar para vocês que existem outras formas de vocês resolverem esses problemas, colocando principalmente bons prefeitos que tratem do assunto enchente com prioridade. Eu sou solidário a vocês, meus amigos de Ibirité, meus amigos desse bairro, e vou mostrar agora. Apesar de eu não concordar com a reação, mas o motivo da indignação desses protestos aí, né? Pra você ter uma ideia, as fortes chuvas que atingiram a cidade deixaram muitos estragos. Os moradores contabilizam os prejuízos. Olha o que aconteceu em Ibirité, na tela. O cenário no bairro Jardim das Rosas é este. Lama espalhada por todo lado. Funcionários da prefeitura limpando a bagunça. E por todo canto, prejuízos causados pela chuva. E aqui nessa loja de embalagens descartáveis, o prejuízo foi grande. Aqui na parede é possível ver a altura que a água subiu. Meu amigo, praticamente perdeu tudo, né? Uns 30% perdeu. Perdeu bastante coisa. Terceira vez em 2 anos nós estamos aqui já. E agora? Trabalhar e colocar tudo de volta. Valtim é dono desta pizzaria e conta que esse problema é antigo. Eu estava em casa, estava de recesso, né, que a gente ia retornar hoje. Então, como já começou a chuva, eu desci para aqui. E aí a água já estava inundando aqui, tentei salvar algumas coisas, mas não teve tempo, conforme você pode ver. Esse açougue aqui nem irá funcionar hoje. Ele está abrindo a porta justamente para nos mostrar desse problema. Prejuízo, perdeu muita mercadoria? Tem os 2 freezes. Né? E tem um bocado de carne perdida lá atrás, é um prejuízo muito enorme, porque a carne hoje já não está barato, encareceu demais a carne de boi. Né? Eu não sou o patrão, mas o patrão não está aí, mas ele não está deixando tomar conta, a responsabilidade é a minha. E bem próximo a essa área comercial, o volume de água foi tão grande que formou um lago. Algumas casas ficaram submersas. Nós estamos entrando em uma casa aqui ainda na mesma região e a gente já pode perceber colchões, tá vendo? O colchão tem um outro ali em cima. Os móveis já estão espalhados aqui na área externa. Por que o senhor colocou os móveis tudo pelo lado de fora aqui? Porque estava invadindo a água todinha aqui. Eu quando saí a água ali, a divisa da água estava chegando ali. Lacal, olha só a situação. O nível da água que invadiu a casa do senhor, né? A água bateu ali. Eu saí junto com a minha mãe aqui. Quando eu acordei, meu sobrinho me chamou. Aí eu saí aqui, salvei a minha mãe, pus a minha mãe em cima da laje e arrebentei pro lado ali para a água vazar. Dona Almerinda acordou assustada com a água invadindo a casa. Quando eu acordei, eu ia pro chão assim, tava aqueles botão d'água, com aquele cisco e tudo quanto era entulho. O que a senhora imaginou? Eu falei, eu não imaginei nada, eu só gritei, ele, meu filho, a casa tá invadindo d'água. Ele pulou no chão e nós foi com o Dilson, e não deu tempo mais não. E agora nós estamos no bairro Jardim das Rosas, segunda seção. E o problema por aqui é o seguinte, ó, este córrego, olha só o nível da água que subiu por aqui. Essa casa foi consumida
pela água da chuva, pela enchente. Nós vamos mostrar aqui dentro muita lama, diversos utensílios domésticos espalhados pelo interior da casa. Vamos conversar com o Marcos, que é morador dessa residência. Esse córrego sempre aumenta o nível, invade a casa de todos os moradores. E a nossa parte, infelizmente ou felizmente, para o município a gente faz, que é contribuir com o IPTU. Infelizmente, como sempre entra água, a gente já está meio que acostumado. Então a gente levantou o que deu, da forma que vocês estão vendo, como levantamos das outras vezes, não molhou. Só que dessa vez não sabemos por que razão o nível elevou ainda mais, nem minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 3 e uma de 1 ano, não pôde ficar aqui. Estão na casa de vizinhos, abrigados, e é uma situação triste, acabou de virar o ano. O prefeito, família do prefeito, os secretários felizes e eu não posso estar com a minha família dentro da minha casa, infelizmente. Nós estamos dentro do período chuvoso. O período chuvoso nosso, ele compreende de outubro a março, certo? Então é o seguinte, como o nosso período chuvoso do ano passado, ele foi com menos chuva, todos os meteorologistas concordavam que esse período seria o que está acontecendo. Então não é novidade. É um histórico de dificuldades que tem. Então é uma situação crônica que não tem como você resolver num passe de mágica, não. Mas a prefeitura está fazendo obras, todo mundo sabe disso, que existem projetos, mas não é brincadeira, não é fácil resolver o problema. Eu vou dizer para você, Japão é país do primeiro mundo, mas sempre tem terremoto. Aqui nós vamos ter sempre um problema desse. Então a gente tem que aprender a como sair da situação. Para aquele povo que está sofrido lá, que perdeu móveis, comércios que tiveram que fechar as portas, a prefeitura ainda não disse, vai solucionar o problema, vai acontecer obra, já existe projeto para solucionar aqueles problemas, isso aí eu não escutei ainda. O negócio é o seguinte, aqui não é fácil resolver, não existe um projeto que você fala assim, resolver o problema, porque são várias funções. Há obras em andamento e nós queremos amenizar, cada vez amenizar a situação. Mas se alguém chegar aqui e falar que vai resolver, eu tenho lá minhas dúvidas, você está falando a verdade. Eu já ouvi muita coisa na minha vida. Mas o caboclo, com todo respeito ao senhor, querer comparar a estrutura que tem o Japão, né? Um país que constrói prédios pensando nos furacões, pensando nos terremotos, e aqui em Ibirité constrói lagoas, lagos, espelhos d'água na frente da prefeitura. Olha bem a diferença, meu senhor. Olha bem a diferença do Japão, que se preocupa com a população, né? Não vou nem citar o nome dele não, Manu. Da Defesa Civil, eu vou nem citar o nome do senhor não. O senhor não tem culpa nenhuma, o senhor está aí de bucha de canhão, não tem ninguém para poder falar com a gente, colocar o senhor com todo o respeito que ele tem, e tenho, acredite. Não me tenha como desafeto o senhor, porque nós nem nos conhecemos. Mas olha o tamanho da bobagem que o senhor falou. O Japão tem terremoto, tá, mas ele não tem um espelho d'água na frente da prefeitura, não. Enquanto o povo todo está se danando, a prefeitura é um lugar... Ah lá, olha isso. Olha isso. Olha bem a diferença, senhor. Olha onde é que está o povo e olha onde é que está o prefeito de Ibirité. Tá certo? É isso que eu falo sempre, sabe? Nós somos um país e nós precisamos de pessoas, e você está em casa, precisa me ajudar com isso. Precisamos de pessoas que não tenham medo, nem vergonha de assumir as suas posições, sem ideologia política, sem partido político, sem bandeira. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque a água, a enchente, ela invade a casa de quem vota no partido A e no partido B. A casa, a água, a enchente, ela invade sem olhar a ideologia política. Olha aí, eu vou entrar na casa só de quem é adversário do prefeito. Não, ela entra na casa de todo mundo. O grande problema é que os dirigentes e os seus mandados aprenderam a dar essa desculpa. Estamos fazendo um projeto. Não temos um projeto definido, estamos amenizando. E você, que é morador de Ibirité, fica aí chupando o dedo e contabilizando prejuízos. A fala do rapaz anterior disse assim, olha, nos anos anteriores a gente já colocava os nossos móveis suspensos. Não sei por que esse ano, nem colocando assim, a coisa resolveu. Eu explico para você. No ano passado, julgaram só 10 garrafas. No ano atrasado, depois começaram a jogar 15 garrafas. E é o sofá que vai pro rio. É a carcaça de televisão. Aí a água vai subindo e vai inundando mesmo. Né? Vai subindo e vai inundando mesmo. De acordo com o último boletim publicado pela Defesa Civil de Minas Gerais, já são 11 mortos pelas chuvas no estado desde outubro de 2019. Pra você ter uma ideia, em Belo Horizonte, há a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento
em torno de 50 km por hora até 8 horas da manhã de amanhã, que é sábado. Então você que vai sair de casa aí, tome todas as precauções. Só saia de casa mesmo por necessidade, porque está complicado o trânsito na capital dos mineiros. Olha, as tarifas de ônibus seguem sem aumento em BH. A Prefeitura recorreu da decisão judicial que determinou o reajuste de 5,5%. Eu estou aqui com o Moisés. Pablo, explica aí. Pois é, Stanley, a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do município, informa que foi notificada e que irá recorrer com relação a tudo isso, essa decisão. Vale ressaltar que existe um prazo de 15 dias para o recurso e até a expiração desse recurso, o valor da tarifa não deve ser modificado. Então, permanece aí custando R$ 4,50. Eu vou voltar a dizer, viu, Pablo? Sim. Às vezes a gente tem a ilusão, assim, eu vou ser prefeito de Belo Horizonte, eu quero ser prefeito de BH, porque eu sendo prefeito eu vou poder ter autoridade para conduzir a cidade pensando no bem da população. Lê do engano. Engano. Porque o prefeito, que é quem conhece a rotina da cidade, vira para os caras que são concessionários dele, que é no caso do transporte coletivo, e diz assim, olha só, você não vai aumentar a passagem não, sabe por quê? Os ônibus que estão colocando para o meu povo aqui em Belo Horizonte, tá cheio de barata, tá cheio de goteira, não tem trocador, nada justifica o aumento. Não tem abrigo de ônibus, né, Stanley? Não tem abrigo, né? Nada justifica o aumento, diz o prefeito. Aí os caras, não, o senhor não quer aumentar não? Então nós vamos para a justiça. Aí o juiz está lá, pega, não, é para aumentar sim. Cara que não sabe andar no ônibus, não sabe onde é que começa o ônibus, cara, não sabe nada. Então que adianta ser prefeito? Você não pode comandar a cidade. Tem sempre um terceiro para dar opinião aí, para poder desfazer a ordem que você deu. Vontade de chegar perto do juiz, com todo o respeito que deu essa decisão, e falar assim, doutor, assume daqui para frente, velho. Ou, se não quiser assumir tudo, assume só o transporte coletivo. Gerencia ele para mim. Ou vai pro fórum de ônibus, né? Para com isso. Eu nem sei quem é o juiz, velho. Nem sei quem é o juiz, promotor, nem sei quem é. Entendeu? Mas, enfim, para deixar claro para ele. Stanley, mas nós temos que ver a lei. Deixa eu mostrar para o senhor um pouquinho da lei. Tem imagens aí das ruas transbordando em BH? Qualquer uma. A lei deveria ser o senhor determinar, por obrigação, que a prefeitura, essa que o senhor está acochando aí em relação a não aumentar, o coitado do prefeito, obrigá-lo a tirar as pessoas da área de risco e colocar em locais seguros. Essa deveria ser uma ordem do juiz, né? A ordem do senhor deveria ser estabelecer locais onde as pessoas pudessem pegar os seus ônibus com conforto e dignidade. Essa deveria ser, né? Mas aqui nós estamos sempre aptos a proteger os mais fortes e proteger os mais abastados, os ricos, os empresários. E a população, sem discurso demagogo da minha parte, a população não tem a opção de não pagar, porque senão não vai trabalhar. Tá certo? E é o que fomenta isso tudo, né, Stanley? Exatamente. A pessoa não tem outra opção. Ela tem que pagar. E aí assim vai dando continuidade, a vida segue. E aí sempre a população sai no prejuízo. Não tem jeito. Cadê os vereadores para poder chegar e fazer uma passeata aí em frente ao fórum? Né? A função de fiscalizar não é do prefeito, não. Aí, olha como é que tá essa coisa aí. Olha como é que tá. Obriga o prefeito a resolver isso. Obriga ele a resolver isso. Tem gente morrendo em Minas Gerais por causa disso aí, ó. Por que não vem uma ordem para obrigar o prefeito a resolver isso? Garanto que ele abriria aí os cofres para construir mais rápido, sem o rigor da lei, sem as exigências de licitação e escambau. Mas não, quando o assunto é empresa, aí a coisa flui melhor. É curioso isso, é no mínimo curioso. É um jogo de interesses. É isso aí. Vamos lá, Minas Gerais, quero falar para você do Minascap. O Minascap começa 2020, mas com muitos prêmios em dinheiro para você aqui de BH e região. Dinheiro! São prêmios de R$ 2.500 a R$ 100.000. Isso para você começar o ano com tutu, com dinheiro no bolso. Olha só, são 20 mil reais no primeiro prêmio, 20 mil reais no primeiro prêmio. No segundo, são 30 mil reais, 50 mil reais no terceiro prêmio. E no quarto prêmio, são 100 mil reais. No Giraminas, são 20 prêmios de R$ 2.500. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu Minascap pelo aplicativo, no site, no ponto de venda mais perto de você ou com um revendedor autorizado. Ajude a APAI e concorra com o Minascap. Olha, vamos voltar a falar de chuva. Casas inundadas, estradas alagadas,
veículos arrastados e desabamentos. Esses foram os estragos da chuva em algumas cidades do sul de Minas. Olha só. Este açude, que fica na zona rural de Alfenas, transbordou e a água tomou conta da estrada de terra. Já em Três Corações, moradores tiveram as casas inundadas pela chuva. Nesta residência, que fica no bairro Parque São José, um morador luta contra a água que entra no quintal. Repare que o terreno que fica nos fundos da casa mais parece uma represa. A agência da Caixa Econômica Federal na cidade também ficou alagada. Um motorista que tentou atravessar uma enchente na Avenida Deputado Renato Azeredo parou dentro d'água. Outras ruas do centro da cidade também ficaram inundadas e motos foram derrubadas. Nossa, Serginho, vem pra cá, gente. Parte de um barracão de café desabou na Alameda das Acácias, em Eloy Mendes. Seu Acácio costuma ficar debaixo desta árvore, bem em frente ao depósito. E por sorte, por conta da chuva, o jardineiro estava em casa no momento do desabamento. Dentro de casa, assustei, nossa, foi um boreão imenso. Bum, tremeu a casa inteirinha. E aí agora, depois disso daí, vai evitar o local? Ah, tem que evitar, né? Agora tá muito perigoso. Pois é, vamos discutir um pouquinho com o Pablo Thiago. Pablo, você está comigo aqui, está fazendo a comunidade todos os dias. É meio que um desastre anunciado, por causa, sobretudo, vamos colocar binômio, tá? Da responsabilidade dupla do poder público, que não faz o que deveria fazer na sua integralidade, sem dúvida. Na sua integralidade, que faz boa parte. A maior prova disso é aquela Bota Fora que você mostrou outro dia, que a prefeitura limpou na hora, logo minutos depois estava tudo sujo de novo. Bairro Suzana, foi o caso. Bairro Suzana. E do outro lado, o cidadão que acha que pode descartar de qualquer maneira, em qualquer forma, o seu lixo e o seu entulho na rua. A conjugação disso nesse período é desgraça, é desastre, Paulo. Pois é, Estela, eu sempre falo aqui no programa que a população deve trabalhar junto, mesmo na segurança pública, na educação aí para esses desastres que a gente vê na questão do lixo, uma ocupação de praça. Nesse caso do Suzana que você citou recentemente, nós tivemos lá, a prefeitura limpou, no outro dia já estava sujo, mas ali é uma praça, a população não faz uso da praça, então esse trabalho é conjunto. Claro que os prefeitos, os gestores municipais têm sim a obrigação de às vezes fiscalizar mais por parte dos vereadores e os prefeitos, né, se dedicarem um pouco mais sobre aquele tratamento, mas a população também tem seu papel de culpa fundamental. E isso a gente tem visto, tem mostrado aqui no programa, e quando vamos até as ruas mostrar as matérias de comunidade, a gente tem falado também que a culpa é daquele cidadão mal educado, que joga aquele entulho ali, que contribui para o problema, potencializar o problema daquela comunidade, Stanley. Eu estava acompanhando os noticiários ontem, sobretudo os nacionais, aqueles que dão mais reforço ao que acontece, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas Gerais. Foi destaque em função daquela tromba d'água em Guapé. Nossa, tristeza, né? Horrível aquilo ali. O Ademir Santos, âncora do sul de Minas, conseguiu uma imagem como se vindo do alto, como aconteceu de fato a água. De uma hora para outra aconteceu aquela desgraça. Mas, Pablo, é recorrente. Eu fui a pegar as minhas agendas, que ao final do dia eu vou para casa e começo a anotar os episódios importantes do que aconteceu hoje. E aí, peguei as agendas do ano passado, cara, no mesmo período. Eu estava voltando de férias, no dia 29, 30 mais ou menos do ano passado, estava voltando de férias, chegando ali na descida da 381, estava lá, barranco caído, asfalto, em Santa Luzia, na verdade, barranco caído, asfalto arrebentado, quer dizer, construção feita em local proibido. Quem constrói em local proibido, Pablo, sabe que é uma questão de horas acontecer uma tragédia. É ou não é? Exatamente. Nós que trabalhamos com notícia, né, Stanley? Fica até sem jeito. A gente fala, vamos falar do mesmo problema? Poxa vida, você mesmo com relação a esse desastre aí da cachoeira, você alertou as pessoas que fossem viajar. Um dia antes. Então, não é porque a gente é sabido demais, não é porque estamos prevendo nada, não. São certas situações que vêm acontecendo de forma recorrente, que as pessoas podem evitar, como o lance da construção. Tem determinados locais, por exemplo, ontem, até Ibirité mesmo, são construções que são
próximas de locais que a gente sabe que é potencial desastre. Mas ainda assim, algumas pessoas insistem e aí acaba se repetindo todo esse cenário que a gente vê. E nós, como jornalistas aqui presenciando e noticiando, se torna até comum, né? Com todo respeito da palavra aqui, se torna comum noticiar essas fatalidades aí que tradicionalmente acontecem todos os anos, né, Stélio? Ô Pablo, o que é pior? Eu já concluo essa parte do comentário. O que é pior? Ainda vai ou vão acontecer mais tragédias por descuido das pessoas. Nós vamos noticiar ainda até março, abril, afogamentos em represas famosas aqui da Metropolitana, afogamento em cachoeira no Minas Gerais inteiro, que tem esse turismo como foco, né? É isso aí que a gente acabou de falar, a questão de Iguapé. As pessoas vão achando que dá para ir, Não, deixa comigo que eu sei nadar. Não, não vai não. Não vai não, porque senão, se você não tomar os cuidados necessários, tá aí o bombeiro tentando revitalizar a pessoa com massagem cardíaca, mas não conseguiu. Se você não tiver cuidado com a sua vida, acredite, a natureza só vai fazer a parte dela. Né? Infelizmente. Obrigado, Pablo. Uma família inteira foi parar atrás das grades por suspeitas de tortura. Avô, avó, tio, tia e mãe de um menino de 3 anos teriam espancado o garoto até a morte. Monstros que eu coloco na sua tela agora. Foi aqui neste hospital, na zona sul de São Paulo, que Vitor Adriano Pereira da Cruz, de 3 anos, morreu. Segundo os médicos, ele foi torturado e espancado. O menino tinha ainda desnutrição severa e seria portador do vírus HIV. 5 pessoas da família foram presas. Os primeiros foram os avós e a tia. Eles levaram o menino a este hospital em Parelheiros, também na Zona Sul, na madrugada do último dia 29. Eram tantas marcas de agressão que os médicos chamaram a Guarda Civil. Os 3 disseram que Vitor era uma criança peralta e arteira e que todos já o castigaram por isso. Horas depois, a mãe de Vitor, Graziele, veio até o hospital para visitar o filho que estava internado na UTI em coma induzido. Policiais militares foram chamados e prenderam a mulher. Aos PMs, ela negou que espancasse o filho, mas confessou que sabia que ele era agredido por parentes, principalmente pelo irmão dela, um soldado do Exército. Por isso, Graziele também foi presa em flagrante. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do militar. Rafael Silva da Cruz, de 20 anos, trabalha nesse quartel, que fica ao lado do Parque do Ibirapuera. No dia 31, ele foi preso por um oficial do Exército e levado até a delegacia. Ele confirmou que castigava o sobrinho. Enquanto o tio era preso, Vitor morria neste hospital, para onde foi transferido. Os médicos procuraram o conselho tutelar, mas ninguém apareceu. O corpo do menino ainda está no IML. Com toda a família presa, ninguém apareceu para cuidar do enterro. Agora você imagina que coisa louca. O corpinho da criança está no IML e tem que sair de lá por conta de um familiar próximo, e os familiares próximos que ele tem estão presos porque foram eles os responsáveis pelo homicídio. Ô Pablo, não é factível isso, Pablo? Pois é, Stélio, fica difícil até de engolir uma notícia dessa, né, Stélio? É triste. A todo momento, no decorrer da matéria, eu estava assistindo aqui preocupado. Como que o ser humano é capaz de chegar a esse ponto, Stélio? Uma família. A família, o que a gente espera de uma família? É tudo pra gente, né? Cuidado, zelo. Se temos algum problema, eu vou pra família. De repente, a gente vê uma cena como essa... Não sei, Stélio, tá difícil até de... E há poucos dias atrás, a gente discutia... o Manu pode me dar regressiva. A gente discutia, viu, Pablo, sobre a questão das microagressões. Exato. Né? Que é um crime terrível, que nós precisamos excluir da nossa rotina, né? Fazer qualquer tipo de referência que deprecia a outra pessoa, seja em função de ideologia de gênero, de raça, cor, credo, enfim. Aí a gente fica pensando, qual é o esforço que tem sido feito pelo poder público para punir quem mata o neto? Dessa forma. Né? Nós estamos discutindo no Senado Federal, na Câmara Federal, nós estamos discutindo fake news. Cara, tira porrada de bomba entre os caras.
sabe? Todo mundo brigando que você é mentiroso, que você postou mentira. E ninguém para ver a criancinha no IML, agredida até a morte pelo avó, mãe, tio. Será que uma notícia dessa não choca, né, as pessoas que são responsáveis, que podem de fato mudar esse cenário? Dá vontade de chegar lá na comissão e falar assim, para essa orgia que vocês estão fazendo aí, porque isso é uma bagunça. Sim, claro. Para essa palhaçada e dá o jeito de alguém lá no IML, que o menino vai morrer. Já morreu. Sabe, ninguém se sensibiliza com isso. Aí depois querem que a gente faça um programa mais tranquilo. Não tem jeito, gente. Da minha parte não tem, não sei mentir. Deixa eu buscar meu estado, vem. A melhor tarde do mundo para toda Minas Gerais. Muito obrigado a você, meu amigo, pela sua companhia. Muito obrigado, minha amiga, pela sua audiência. Muito obrigado você que estava acompanhando a Alterosa Esporte. Agora quero convidar você a estar comigo, com meu amigo Pablo Thiago, que está comigo ao vivo. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado que nos acompanha agora na tela do Alterosa Alerta. Rapaz, eu quero fazer uma declaração aqui. Sim. Eu tô a reboque. Eu tô ouvindo aqui. Não tá fácil, não. Tá difícil aí? Mandei colocar até uma cadeirinha pra mim. Hoje, desgramado aquele provolone que eu comi. Ô, provolone danado, hein? Rapaz, eu passei a noite inteira. Isso é mandinga. Isso é mandinga, eu sei. Mas tinha um acréscimo ou foi só um provolonezinho? O que foi? Com pimenta, né? Com provolone com... Tem sempre um agregado. Não é aquele negócio? O quê? Mas não, geleia de pimenta. Não, rapaz, de pimenta? Ô, velho. Sabe o gangorra? Sabe o gangorra? Agarrou em mim, velho. E com a pimenta, você sabe que pra entrar é uma maravilha, né? Vixe! Aí, não sei não. Eu tô fazendo um registro aqui, porque eu tô aqui, já pedi pra deixar a cadeira ali. Eu tô aqui assim. Você tá igual um rei hoje, difícil, né? manter aberto. Tá igual um rei, então, né? Praticamente. Mas eu queria falar com você que tá em casa agora o seguinte, faltou pouco pra eu quase morrer ontem. Isso tudo culpa dos meus amigos do prédio. Quero declarar minha inimizade total para aqueles mulambos que estão lá. Entendeu? E você esquece também aquela ida lá na minha fazenda, que eu não vou levar ninguém, não. Porque você só quer fazer coisa errada. Não, eu tô aqui assim. Ó, ainda bem que o Manu colocou as letrinhas direitinho que eu olhei ali, senão eu tinha ido embora já. Você tá rindo de quê aí, Minas Gerais? Você que tá em casa? Vai me zoar também hoje na rede social, não? Sim. Eu mandei recado agora pro meu querido Ronaldo lá de Curvelo, que eu tinha compromisso com ele amanhã. Não vou conseguir ir, não tenho condição de dirigir. Cara, mas não é que eu tô passando mal, não. É mal-estar, sabe o mal-estar? Daqui a pouco passa, isso não é aquela coisa rapidinho, não? Daqui a pouco passa, né? É porque o dos outros é refresco. Né? E o Bruno, meu querido Bruno da Loca Gerais. Ô, Bruno, você tá ligadinho assistindo e mandei vídeo pra você, meu velho. Tá brabo, meu irmão. É porque não tem mais nada no bucho do Boêmio. Senão eu já tava liquidado. Aqui, daqui a pouco eu te chamo aí. Combinado, Sânio. Aí o outro vídeo fala assim, mas o que o povo que está em casa tem a ver com isso? Vocês só querem saber da minha alegria? Né, mulher? Você só quer saber do sucesso? Das minhas dificuldades, vocês não querem saber, não? Rapaz, eu coloquei, pra você ter uma ideia, ontem eu coloquei umas 6 blusas de frio, coloquei umas 12 meias e parecia meu pai, assim, tremendo de frio. Aí a moça falou assim, infecção intestinal. Sem olhar pra mim, você já tá olhando? Isso é infecção intestinal, deve ter bebido até ferrugusa. Tchau. Minerada, vamos lá. 2 homens em uma moto. Um deles armado atira em outro motociclista no meio da rua. Tudo em plena luz do dia. Uma criança e um homem que estavam na calçada quase foram atingidos pelos disparos. Isso no meio da rua. Tá esperando o que mais para barbárie, presidente? Deixa eu mostrar pro senhor. A câmera de segurança flagra o momento em que 2 motos viram a esquina. Em uma delas estão 2 ocupantes. Um deles atira contra o outro motociclista que cai na calçada. Ele tenta correr, mas é atingido pelos disparos e cai dentro de uma loja de móveis. O carona conseguiu fugir. Ele não foi identificado pela polícia e também não se apresentou em nenhuma unidade de saúde. A ação acontece no meio do dia. Veja a cena novamente. Um homem e uma criança caminham pela calçada quando as motos surgem. O motociclista vai em direção aos pedestres e cai a poucos metros deles. O piloto não se intimida com a população e continua atirando. Ele passa a arma para o carona, faz a volta e novos tiros são disparados. Segundo a Polícia Militar, 15 disparos foram efetuados.
A vítima, o Wendel de Carvalho Santos, de 25 anos, foi atingida nas costas, joelho e cabeça. O proprietário da loja de imóveis informou que 2 disparos acertaram um conjunto de sofás. O motociclista foi resgatado pela equipe do SAMU. Uma aglomeração de pessoas se formou em torno do local do crime. No momento em que a vítima era levada para a ambulância, uma jovem com capacete na cabeça se aproxima e grita ao perceber que conhece a vítima. O homem foi levado para o hospital da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime seria a disputa por tráfico de drogas. Os suspeitos não foram localizados. Eu não vou nem me ater, deixa eu ver cá. Eu não vou nem me ater ao que poderia ser o motivo desse episódio, que seria o tráfico de drogas. Eu quero só perguntar para o meu querido ministro Marco Aurélio Mello se... Ele não gosta que chame de você, não, né? Mas se você, Marco Aurélio, permitiria que esses caras, depois de reconhecidos, permanecessem presos até serem devidamente julgados e condenados. Porque para você e para outros 5 aí do Supremo Tribunal Federal, que são, sem dúvida nenhuma, os caras e as caras que entendem de lei, uma pessoa que pratica um crime desse aí só pode continuar preso depois do processo acabado, transitado em julgado. Olha a disposição que ele tem, Marco Aurélio, para poder matar o outro. Quero nem saber se é tráfico de droga ou se não é. Que qualquer um desses tiros poderia atingir esse senhor e essa criança que está passando na calçada. Isso é no meio da rua, Marco Aurélio. É no meio da rua. E essas pessoas que o senhor está colocando nas ruas aí com seus indultos, com as suas autorizações, são elas que estão matando as pessoas de bem. E aí as pessoas dizem para mim assim, quando encontram comigo na rua, vem cá, você não tem medo do cara falar de você depois, não, e brigar com você? Ô, gente, o máximo que pode acontecer é eu virar para ele e falar tudo que eu estou dizendo aqui, olhando no seu rosto, nos seus olhos. O máximo que pode acontecer é eu falar olhando para a cara dele. Sabe por quê? Porque ele é brasileiro igualzinho a mim. Ele só teve uma pechada do primo dele, Collor de Mello, para poder ser ministro. Só isso. Ah, ele tem muitos valores. Quais valores que ele tem? O de dar pechada para a filha dele ser desembargadora? Olha aí, Marco Aurélio, estão fazendo com a gente? Olha, Marco Aurélio, eu tenho medo sim. Eu tenho medo de mais Marcos Aurélios entrarem no Supremo. Eu tenho medo de mais Celsos de Mello entrarem no Supremo. Mais... Estou falando o nome porque os senhores não podem, diante de uma atrocidade dessa, permanecerem com as suas capas limpas, não, elas estão manchadas de sangue. Stanley, mas a gente não vai soltar o cara, nós soltaram outros. Outros bandidos que com a caneta fizeram crimes muito maiores do que esse aí, na minha opinião. O Brasil precisa de mais autoridade, mais profissionais, mais pessoas que assumam o papel. Eu tenho visto isso no governo. Assumam um papel de gestor e decidam as coisas. Agora, qualquer coisinha, para aumentar a passagem, manda para o juiz. Aumentar não sei o quê, manda para o Supremo. Ah, para com isso. Tem que ter um dono no negócio aqui, ainda que temporário. Hein, Pablo? Viu aí? Não é fácil, aí você tá andando com seu filho pra rua fora aí, cara, chega o outro, dá 4, 5, 6 tiros, um pega no menino. Deus e esse aí é um exemplo, né, Stanley? Isso tem acontecido pra todo lado, pra todo canto, né? E assim, a população começa a ficar com um perfil diferente, né? É porque quando você presencia um caso desse, você ouve, vê, todos esses fatores, Stanley, ele coloca psicologicamente esse ser humano que presenciou, essa criança, esse senhor, as pessoas que estão em volta ali, com o psicológico totalmente abalado. Então, tem um certo ferimento do risco, as pessoas começam a andar com medo, então muda toda a sociedade. O aumento da criminalidade tem esse impacto e é muito forte, Stanley. Então, assim, não só os ministros lá que têm que, de fato, se movimentar para a mudança de leis, de fato, para mudar com que cenários como esse não se repitam, mas a segurança pública como um todo, Stanley, tem que ser ainda mais incrementada, tem que ser melhor repensada. Não falo isso só da Polícia Militar, é para toda a segurança pública, tá? No que tange até... de segurança, né, exatamente, Paulo? A força de segurança pública tem que ser melhor pensado, melhor planejado, porque o crime está se evoluindo a todo momento, Stanley. A nossa segurança pública está estagnada. Estagnada. Eu vou continuar falando com o Pablo, porque ele vai nos mostrar um flagrante
Um flagrante que, infelizmente, é muito comum em todas as grandes cidades do país. Que flagrante é esse, Pablo? Pois é, Estélio, o caso agora é um caso de roubo, né? Mais um caso de roubo. Só que os ladrões roubaram 2 monitores de uma estação de ônibus. Aqueles monitores que servem para chegada de ônibus, para o cidadão acompanhar. Olha aí no vídeo, Stanley. Nesse momento, os vagabundos devem estar até nos assistindo pelos monitores, né? Mas olha só a situação. Eles entram, aproveitam que aquele terminal estava fechado e fazem ali a limpa, levando os 2 monitores. E quer dizer, acabam roubando diretamente o cidadão lá na ponta, né, Stanley? Porque quem faz uso do coletivo, do transporte público, sabe que isso é de suma importância no terminal, né? Para acompanhar a chegada dos ônibus, a saída. Então, esses vagabundos aí transformaram a rotina de trabalho dos cidadãos aí um pouco mais difícil no próximo dia, viu? E aí, Pablo, eu pergunto, é um crime de menor potencial ofensivo porque não afetou diretamente a integridade física de alguém. Que nada, rapaz. Mas é vagabundo, Stanley. Afetou de todo mundo. É, exatamente. Porque o cara passa lá e vê assim, cadê aquela televisão que tá aqui? Tiraram pra consertar? Não, perde horário do ônibus. Não, tiraram pra consertar a televisão? É, fica sem saber, né? Não. Ela foi roubada mesmo. Mas aqui, no terminal rodoviário, no terminal de transporte, no meio do lugar que deveria ter segurança, foi roubada aqui. Ah, então tá fácil. Geralmente o terminal fica bem no local de grande visibilidade, né, Stanley? Pois é. Então pra você ver a cara de pau, assim como o ladrão que atirou lá atrás, que não se preocupou em momento algum com o cenário, chegou atirando. Esses ladrões da mesma forma, de forma ousada, cometem o crime. É o que eu volto a falar. O crime tá bem ousado, o crime evoluiu, Stanley. Pois é, vamos lá, Pablo. A imprudência no trânsito é uma das principais causas de acidentes nas rodovias. E nesse período de férias, temos que tomar muito cuidado. É literalmente dirigir para você e para o outro. Lembrando, a preferência deve ser sempre da vida. Na tela do alerta. Dirigir com segurança e responsabilidade é fundamental para evitar problemas. Mas quem passa pelas estradas da região centro-oeste tem visto muitos casos de imprudência dos motoristas. O maior excesso de velocidade, né? O carro está em obras, aí está parado, não respeita o outro, é isso aí. A gente vê muita ultrapassagem em faixa contínua. Neste ponto da MG 050, entre Divinópolis e Itaúna, flagramos motoristas fazendo ultrapassagens em local proibido. A maioria dos acidentes causados na via é provocado por ação humana, ou seja, imprudência. Dados da Polícia Rodoviária mostram que só nas estradas do Centro-Oeste, de janeiro a novembro de 2019, foram mais de 1.200 flagrantes de ultrapassagens proibidas. Outra preocupação é o número de motoristas dirigindo sob o efeito de álcool. De acordo com o levantamento da polícia, dos 4.080 motoristas abordados e que fizeram o teste do bafômetro, 429 tinham ingerido bebida alcoólica antes de pegar o volante. Também chama a atenção o número de pessoas flagradas dirigindo sem ter carteira de habilitação. Foram quase 2.500 casos registrados aqui na região, só de janeiro a novembro de 2019. No último fim de semana, 3 pessoas da mesma família morreram em um acidente na MG 423, entre Conceição do Pará e Nova Serrana. As vítimas estavam neste Uno, que, segundo a polícia, era dirigido por uma motorista inabilitada e com suspeita de embriaguez, que fugiu do local da batida. Outra imprudência comum está ligada a motoristas que não obedecem à sinalização. Imprudência que pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. A sinalização ela é feita de acordo com a geografia da pista, né? Ela é feita com estudos, né? Tem uma engenharia, né? Não somente a sinalização de placas, mas também de faixas. Faixa contínua, não se pode ultrapassar, faixas indicativas de perigo, faixa de atenção, diminua a velocidade nesses trechos. Principalmente se você não conhecer o local. É preferível que você perca aí 20 a 30 minutos na sua viagem, mas que você chegue com segurança, né? Não adianta correr, fazer ultrapassagens proibidas, e não levar a sua família com segurança. E a gente tem visto isso demais nas estradas. Mas temos visto demais. Gente, olha, não acontecem mais acidentes, eu falo isso sempre aqui. Porque acho que Deus olha para baixo, enfim. Porque é muita imprudência. É as pessoas, motoristas dirigindo na chuva a 140 km por hora. Né? Motociclista, então, pelo amor de Deus, gente, eu quero pedir a vocês, são motociclistas, pelo amor de Deus, não pensem que vocês podem passar em qualquer cantinho, porque não podem.
Né? Não pensem que a moto dá direito a vocês passarem na frente dos outros, porque não pode. A moto não pode ser considerada um veículo de agilidade, não, para poder fazer qualquer tipo de manobra, não. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Sabe que não pode ultrapassar aí, ó. Porque acha que está com um carrão, acha que está com um carro potente, né? Pode ultrapassar. E o outro que está sendo ultrapassado não se preocupa nem em diminuir a velocidade, não. Não se preocupa nem em diminuir, para poder falar assim, deixa esse idiota aqui que está fazendo essa bobagem, deixa ele ganhar a vida dele mais rápido. E param, não, eles aceleram. É o caso dessa amarelinha que passou aí, parece do Correio. Presta atenção para você ver. Na hora que resgata para mim aí, ele está descendo, na hora que ele abre para cortar a caminhonetinha não dá sinal nenhum de que vai parar não, vai diminuir não. Acelera junto. Olha aí, olha lá. Acelera junto. Poxa, um pouquinho de bom senso para salvar vidas, para salvar talvez a sua vida. Olha, uma noite de muita bebedeira quase acabou mal para um homem. Pablo, o corpo de bombeiros foi chamado para resgatar o camarada do alto de uma torre. A imagem é inacreditável. O fulano tava lá bebendo, tomando uma, né? De repente ele deve ter parado debaixo dessa torre e falou assim, puxa, uma torre de 40 metros, tô fazendo nada, né? Vou subir. Olha lá, o cidadão, Stanley, bêbado, conseguiu subir nessa torre de 40 metros. As pessoas que passavam ali ficaram abismadas com aquela cena, né? Resolveram então chamar o corpo de bombeiros, né? O amigo certo nas horas incertas, que chegou ao local. Mas agora o momento de maior tensão foi esse. O bombeiro teve que negociar com o cidadão para se entregar, Stanley. Ele não queria descer. O bonitão chapado queria ficar no alto da torre e ali, mas enfim, os bombeiros com todo o profissionalismo conseguiram trazer o homem de volta, tranquilo, são e salvo, né, Stanley? Mas aqui, uma opinião minha, tá? Eu prefiro 1000 bêbados como esse no alto de uma torre do que dirigindo o veículo pela rua fora, né? Pois é, e o Marcinho, nosso Marcinho aqui da TV, de vez em quando tem que subir nas torres aí, tá se gabando. Pois é, olha aí a performance desse aí. O João. Pois é. Olha a torre aí. Aí, João! Você pra subir torre? Os caras cheios de manguaça tá subindo aí, rapaz. Você, hein? E diz que foi uma agilidade danada, viu, Célio? Chegou no alto ali com uma performance inacreditável, viu? O corpo de bombeiro tem que ganhar prêmio todo dia, viu? Tem, exatamente. Todo dia, essa que é a verdade. E fora o bafo lá de cima, né? Ô, rapaz, não, e negociar com o cara ainda, não, pô, por que você tá fazendo isso? Quase que um psicólogo nas alturas, né? Tem que dar um cruzado de direito no queixo do boêmio, ele amarrar ele. Um mata-leão, né? É, mais ou menos assim. Sem matar, no caso, né? Não, só até porque não é um leão, né? É um pinguço. Vamos lá. Mistério para moradores de uma cidade do interior. Eles ficaram muito assustados depois de terem visto uma enorme bola de fogo pousar em uma mata. O povo garante que o que apareceu ali não era coisa desse mundo. A vegetação do local ficou tombada. Será que era um ET? Será que era um disco voador? Ou será que todo mundo estava saindo da mesma festa que aquele rapaz que subiu na torre ali? Vamos lá. Imagine você, uma localidade igual a essa, tranquila, e de repente você acorda com um barulho e vê uma bola de fogo passando, amassando e queimando. A gente está bastante com medo, né, dessas coisas que está acontecendo, essa bola de fogo. A gente não sabe o que é. As famílias da gente pensam em mudar para outro lugar, sair para a rua, até resolver alguém pegar e explicar o que é que está acontecendo. Se por acaso ela passasse aqui agora, qual seria a sua reação? Correr. Este fenômeno que está chamando bastante atenção, intrigando todo mundo, foi visto bem aqui na frente, numa fazenda chamada Bico da Arara. Depois que ela surgiu, que a bola apareceu, algumas pessoas até saíram de casa. Do nada apareceu essa bola de fogo aí no céu aí, a comunidade aqui quase toda presenciaram, inclusive o coronel ali, né, o proprietário da terra,
foi quem chegou a presenciar tudo. E foi justamente este homem aqui, o branquinho, que ficou cara a cara com essa bola. Quando eu vim aqui, eu vi aquele clarão aqui, tá entendendo? Só que quando eu vi aquele clarão, eu pensava até que era um relâmpago grande, forte. Mas aí quando eu cheguei ali no alpendre, eu vi lá no meio da minha plantação de pacavira, uma bola, não era fogo, ela é azul, a luz é azul. Qual o tamanho dela? Vamos dizer assim, o tamanho de um caminhão. De um caminhão? De um caminhão. Pode ter certeza que isso aí eu vi. E qual foi a reação do senhor na hora? Ir pra dentro de casa e fechar a porta. Com medo? É, claro, eu nunca vi nada assim, parecido. Minha nossa! Se você tivesse vindo, cuidado que aqui é lama e água, viu? Ó, tá vendo aí o buracão? Minha nossa! Tá vendo aí? Olha, não tem essa entrada aqui não existia não, era igual isso aqui, tava bem fechadinho. Cabe um caminhão trucado ou não cabe aqui dentro? Do jeito tranquilamente. Que eu disse. Era exatamente o tamanho da bola aqui. Não era bola, eu não sei se era bola não. Não vou dizer que era uma bola, era redondo. Disco voador poderia ser? Eu não acredito muito em disco voador não, mas uma coisa estranha estava acesa aqui. E a luz era azul, não era luz assim clara não. Você não acredita que é coisa do outro mundo? Eu não acreditava não, mas agora eu fiquei acreditando. Depois do que eu vi aqui, eu fiquei acreditando que tem coisa aí que a gente não sei lá, não tem como eu explicar isso aqui. E aqui é uma lagoa, eu pesco aqui todo dia. Pescava, né? Eu não venho mais pescar não. Se existir coisa do outro mundo, isso aqui foi uma. Eu garanto. Pois eu, meu amigo, eu acredito em tudo. Eu não estou duvidando de mais nada. A mim me conta uma piada mal contada, eu falo, tá certo, é isso mesmo. Não é não, Paulo? Não pode duvidar de nada, não. Não duvido de nada mais não, irmão. Exatamente, pode duvidar não. É um disco voador. O que fez aquilo ali? Rapaz, não faço a menor ideia, mas acredito que foi alguma coisa diferente, né? Eu sou muito melindroso com essas coisas. Medroso, ontem eu tava né? Medroso. Não, eu não posso falar a palavra que não é televisivo, né? Mas assim, ontem, por exemplo, eu tava deitado na cama, caiu um copo lá na cozinha. Poxa, como que cai um copo na cozinha? Então? Aí você mandou o arcanjo lá olhar. Não, o arcanjo ficou quietinho. Você mandou, lá em casa é assim. Acontece alguma treta, o pessoal manda o mais novinho lá olhar. Fiz! Hein? Vambora. Tá doido. Vamos lá, o ano começou e sempre tem aquelas promessas que a gente fala que vai fazer, tipo a minha. Mas o ano termina em nada. Qual foi a sua promessa? O Alessandro Santos foi para as ruas saber e vou contar para você agora. Vamos lá. Estamos no centro de Governador Valadares para saber o seguinte, vem cá! Eita! O que vamos descobrir hoje, o que vamos perguntar para as pessoas? O que você prometeu e não fez em 2019, populares? O que você prometeu em 2019? Você falou assim, esse ano eu vou entrar numa dieta, você não... Ou alguma coisa que vai... E que vai fazer agora em 2020? Voltar pra academia. Adoro! Você falou que ia voltar esse... Eu foco. Você não tá focado? O que faz você disse assim, eu vou entrar 2019 fazendo uma dieta, eu vou entrar... Era. Não vou não. O que vocês prometeram, são casados? Eu vou fazer um cocão. O que vocês falaram assim, esse ano de 2019, nós vamos ir pra Disney, não fizeram, e falaram, nós vamos fazer alguma coisa em 2020. O que vocês vão fazer? Vocês não fizeram em 2019, vão fazer em 2020. E aí? Boa pergunta. Na verdade, a promessa que eu fiz que em 2019 nós viríamos ao Brasil. Né? Que nós moramos em Portugal. E efetivamente estamos aqui em 2019, né? E 2020? Talvez levo ela pra Itália, né? Passar umas férias. Carrega a gente na mala, por favor. Já que tá todo mundo chique aqui, eu vou entrar na chiqueza também. Para Governador Valadares. Nós estamos na... hoje, né, meu amor? Internacional, querido. Uma perguntinha básica. O que vocês falaram assim, ó, eu vou fazer esse ano de 2019, não fizeram.
Tá entrando 2020, entrou 2020 e vão fazer. Até agora, assim... É difícil, porque o que a gente mais almejava é cursar medicina e graças a Deus já estamos cursando. 2019, né? Sim. E 2000, eu vou fazer amizade, vai que eu preciso, né? Porque pro SUS eu não quero ir, né? É o mesmo projeto. Entrar na academia. Sim. É bom, né? Não, isso é uma das metas, diminuir o peso. Sim, quero perder 10 quilos. Acho que 2020 vai ser pouco, vai não? Ei, perder não, destruir, porque perder você corre o risco de encontrar. O que você disse que iria fazer em 2019, você não fez, deixou passar e que vai fazer agora em 2020? Eu vou viajar com meus filhos. Pra onde? Já tem algum local? Ai, de preferência beira-mar. Ai, que delícia. Pois é, e você que tá em casa? O que você prometeu em 2019 e que não fez, o que vai fazer? Agora eu quero fazer uma plástica. Vem cá, que seu ano de 2020 seja de muito palhaçada, né? Bastante, querido. Olha, a cara deve estar parecendo um mosquito da dengue. Com mais carne. Tá bom, palhaço, pode ir, tá? Fica triste não, tá bom? Beijo pra você e até a próxima matéria. Valeu, Ale, obrigado. Eu vou pro intervalo e volto já já. De você, porque agora vem Alterosa agora. Pablo Thiago, comigo? Hein? Meu filho, tá sem o áudio do Pablo. Tá sem áudio? Aqui, abraço aí. Isso, agora tô de volta. Abraço. Abraço, Stanley. Mandar um grande abraço pra Clotilde lá do bairro Guarani. Vamos entregar agora, é Álvaro Damião que tá aí hoje? Agora é o Álvaro, é agora. Então o bicho vai pegar. Cuidado. Álvaro, tá contigo. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.